Algumas pessoas acreditam que o pior destino possível é morrer sozinho no espaço. Mas existe algo pior, muito pior. É não estar sozinho. Mas e se alguém ou alguma coisa te encontrar primeiro e decidir não te matar, mas te manter vivo, preso em uma realidade que não existe, onde você continua vivendo, continua amando, continua acreditando que está tudo bem, enquanto na verdade seu corpo está apodrecendo ou talvez sendo devorado em algum lugar onde ninguém jamais vai chegar. Vem comigo destrinchar esse curta-metragem fantástico. Nas sombras do impossível, onde monstros despertam, o desconhecido te chama agora. Mysterion TV, onde o impossível ganha forma. Mysterion TV, onde os monstros fazem história. Olá turma, tudo bem com vocês? Esse é o episódio Beyond the Aquila Rift, da série Love, Death Robots. À primeira vista parece apenas mais uma história de ficção científica sobre um erro no espaço. Mas conforme a narrativa avança, fica difícil dizer onde termina o horror e onde começa algo muito mais desconfortável. A história acompanha Tom, um piloto de nave cargueira, que durante uma viagem aparentemente comum, acaba entrando em uma rota completamente errada após um salto em um buraco de minhoca espacial mal calculado. Quando ele acorda, ele e sua equipe, que está dormindo em cápsulas criogênicas, percebem que estão ali isolados em um lugar desconhecido. Eles saltaram para muito longe, sem qualquer informação clara sobre o que aconteceu, quanto tempo passou ou onde exatamente eles estão. E, infelizmente, não existe qualquer forma de contato com a Terra. É aí que pouco tempo depois ele encontra Greta, uma mulher que faz parte do seu passado, uma astronauta assim como ele. Ela explica que ele foi parar em uma região extremamente distante do espaço, muito além das rotas conhecidas, onde o retorno é praticamente impossível. Inclusive, eles foram para tão longe que passaram centenas de anos na Terra. Apesar disso, o ambiente não parece hostil. A estação está funcional, organizada, e tudo indica que de alguma forma ele está seguro. Com o passar do tempo, Tom começa a aceitar aquela realidade. Ele não está mais sozinho, tem conforto, tem companhia, e aos poucos desenvolve novamente uma conexão com Greta. Por um momento parece que mesmo diante de um erro catastrófico, ele encontrou uma forma de continuar vivendo. Mas essa sensação não dura muito, já que algumas coisas começam a não fazer sentido. As respostas de Greta nem sempre são claras, certos detalhes não se encaixam, e existe uma sensação constante de que aquela realidade está sendo sustentada de forma artificial. Quando uma amiga de Tom acaba acordando do sono, quando ela vê Greta, ela se assusta e afirma que aquela mulher não é Greta. Ela então a fere com uma ferramenta, mas logo em seguida passa mal e volta ao sono criogênico. Porém, mais tarde, quando Tom está dormindo com Greta, ele percebe que seu ferimento se curou. Achando isso estranho, ele então a questiona. É aí que Greta não tem outra opção a não ser falar a verdade para Tom. Ela explica que a nave de Tom acabou indo parar em seu refúgio, e ela tentou salvar a todos da nave. Porém, apenas Tom sobreviveu, e ela conta a Tom que ele não é o único que atingiu aquele lugar misterioso e longínquo. Várias outras espécies acabaram sendo ajudadas pela Greta, que para amenizar todo o sofrimento de uma pessoa viver isolada no espaço, acaba colocando essas pessoas, esses sobreviventes, em um tipo de Matrix, oriunda do poder que essa criatura possui. Porém, Tom não quer saber, ele quer ver a realidade, e não quer mais viver uma mentira. Ele exige que Greta mostre a realidade para ele. Sem outra alternativa, Greta faz com que a ilusão finalmente se rompa.
a realidade se mostra completamente diferente. A estação não está intacta, ela está degradada, abandonada e tomada pelo tempo. Todos os astronautas estão mortos e apenas Tom sobreviveu. Porém, o corpo de Tom também não está bem. Ele se encontra em um estado avançado de deteriorização, indicando que está ali há muito mais tempo do que imaginava. E Greta nunca foi humana. No lugar da figura que ele conhecia, existe uma entidade alienígena de aparência extremamente perturbadora, algo que foge completamente da compreensão humana, um ser puramente cósmico e extremamente poderoso, porém aparentemente sem nenhuma malignidade, sem nenhum objetivo malévolo. Diante disso, turma, a conclusão mais imediata parece óbvia. Tom foi capturado enquanto estava à deriva. A criatura passou a manipular sua mente, mantendo ele preso dentro de uma simulação. A ilusão funciona como uma prisão perfeita, onde ele permanece sem perceber a própria condição. Essa leitura transforma essa entidade em um, entre aspas, antagonista clássico, um ser que utiliza ilusões para controlar suas vítimas. Porém, essa interpretação começa a mudar quando observamos o contexto com mais atenção. A criatura não demonstra agressividade direta, não há sinais claros de tortura e principalmente não existe qualquer possibilidade real de escape para Tom. Não tem mais volta. Ele está em uma região do espaço completamente isolada, sem chance de resgate, sem meios de sobrevivência e sem qualquer alternativa concreta. Centenas de anos se passaram e ninguém mais lembra de Tom. Isso levanta uma possibilidade desconfortável. E se a ilusão não foi criada para aprisionar, mas sim para proteger? Em vez de enfrentar a deteriorização do próprio corpo e a certeza da morte em um completo isolamento, Tom recebe uma versão da realidade, onde existe conforto, conexão e algum tipo de sentido. E voltando na história, quando ele entra em contato com a verdade, sua reação não é de enfrentamento. Ele não aceita a realidade. Ele entra em colapso, ele fica desesperado e começa a gritar loucamente. A mente dele simplesmente não consegue lidar com aquilo. Diante disso, a criatura toma uma decisão, reinicia a ilusão. Tom volta para a mesma estação, para a mesma versão de Greta, para a mesma história, como se nada tivesse acontecido. A partir desse ponto fica implícito que esse processo se repete sempre que ele se aproxima demais da verdade. A realidade é ajustada novamente. Ele continua vivendo dentro de uma simulação estável, onde não precisa enfrentar o que realmente está acontecendo. Uma vida aparentemente normal, construída sobre uma mentira absoluta. É aqui que o episódio deixa de ser apenas uma história de ficção científica e passa a ser algo mais profundo. Ele levanta uma questão desconfortável. Talvez a verdade nem sempre seja a melhor opção. Em certas situações, a mente humana simplesmente não está preparada para lidar com a realidade. E essa ideia se aproxima de conceitos da filosofia existencialista, onde o ser humano é colocado diante de um universo indiferente e muitas vezes insuportável. Nesse contexto, a ilusão deixa de ser apenas uma mentira e passa a funcionar como um mecanismo de preservação. Dito tudo isso, turma, o episódio não oferece uma resposta definitiva, mas deixa uma dúvida difícil de ignorar. Talvez a entidade não seja exatamente um monstro. Não, ela não é. Talvez seja apenas uma forma de inteligência que encontrou uma maneira diferente de lidar com o sofrimento. E como a própria entidade disse, ela ajudou centenas de viajantes ao longo de sua vida. No final, a pergunta permanece: diante de uma realidade impossível de suportar, o que realmente faria mais sentido? Encarar a verdade até o fim ou viver uma ilusão perfeita sem nunca perceber o que está por trás dela? Entre viver numa Matrix perfeita e viver fora dela num caos total, eu abraçaria a Matrix com toda certeza.
No Mistério TV a criatura ganha voz. Dinossauro híbrido lutando entre nós. T-Rex mutante pronto pro embate armado. Do espaço profundo ao horror do cinema. Predador na selva, Xeno na escuridão. Kaiju desperta causando destruição. Se é mistério, criatura ou conspiração, aperta o play e mergulha na escuridão.